Vamos fazer uma oração antes da gente ouvir a palavra de Deus? Você vai orar comigo, repita comigo. Senhor Deus, muito obrigada, porque a Tua palavra vai falar comigo, e eu me abro a Ti. O Senhor tem permissão para mexer no meu coração. Em nome de Jesus, amém. Você acabou de fazer uma oração super perigosa. Sabia? Você pediu para Deus mexer aonde? No seu coração. Às vezes a gente quer que Deus mexa em tudo na nossa vida, que Deus venha porque dá pra gente o emprego que a gente precisa, fazer a gente emagrecer 20 quilos, fazer a gente ficar 10 centímetros mais alta, né? É brincadeira, mas sabia que tem uma cirurgia agora para você ficar mais alta? As pessoas até sugeriram isso para mim, como se eu não gostasse de ter 1,53. Sou muito feliz com os meus 1,53. Mas daí a gente pede para Deus mudar as nossas circunstâncias. Mas quando começa a mexer no nosso coração, a gente fala assim, peraí Deus, aqui não. Nessa areazinha aqui eu prefiro dar uma pausa porque vai doer muito. E hoje a gente pediu para o Senhor mexer no nosso coração. Quem fez essa oração com sinceridade hoje? Certo? Então, eu queria muito que a gente não tivesse medo de deixar Deus mexer no nosso coração. Como às vezes eu vejo tantas mulheres que foram tão machucadas que têm medo de se abrir novamente para o amor, se abrir novamente para Deus, se abrir novamente para amizades, sendo que aquilo que nós abrimos diante de Deus nunca vai nos ferir. Aquilo que Deus faz em nós nunca é para o nosso prejuízo, muito pelo contrário, é para o nosso benefício, é para aquilo que Deus tem para a nossa vida, é incrível, porque Ele está vendo lá na frente, quando a gente só está vendo aqui, neste exato momento, né? Quem já ouviu falar a palavra paternidade nesses últimos 5 anos dentro da igreja? Ok? Vocês veem no Facebook, vocês veem no Instagram, vocês veem em um monte de lugar falando sobre paternidade. E muitas pessoas têm várias perguntas do que é isso e por que então eu preciso saber sobre isso, né? A palavra paternidade com certeza vem do lance de você entender quem é seu pai ou ter um pai presente, você ter a sua necessidade de paternidade suprida. Ninguém aqui nesta terra, neste planeta Terra, teve um pai perfeito, correto? Você pode ter tido um pai incrível, mas muitas vezes o seu pai, como todos os seres humanos, foram imperfeitos. Então, ainda em nós existe alguma lacuna que Deus precisa vir e preencher. Pode ser uma lacuna minúscula, como pode ser uma lacuna, sei lá, do tamanho de um poço gigante. Mas assim, não existe nenhuma mulher e nenhum homem, essa palavra não é para mulheres, essa palavra é uma palavra para todos os seres humanos. Não existe ninguém que não precise do quê? Da revelação da paternidade de Deus. Porque Deus é o único que pode realmente suprir tudo aquilo que a gente precisa nele, né? Então, assim, eu queria contar um pouquinho da minha história, né? Eu cresci numa família com mãe, pai e um irmão. E por vários motivos, o meu pai nos abandonou quando eu tinha 5 anos de idade. E foi justo no meu aniversário. Meu aniversário, falando nisso, é daqui 4 dias. E vai fazer 30 anos que eu não vejo meu pai. E eu lembro que minha mãe, ela chamou a gente na cozinha. E ela chamou eu e meu irmão para sentar na cozinha. Ela falou assim, olha, papai foi embora. E a partir de hoje, quem é o seu pai é Deus. Ela foi simples assim. E eu, como uma criança simples também, falei o quê? Beleza, agora tem um pai chamado Deus, perfeito, vamos embora, a vida continua. Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. E eu fui para o quarto, eu fui orar, porque eu sempre fui uma pessoa muito assim de querer experimentar as coisas. Eu nunca aceitei uma verdade só por ela ser falada. Eu queria viver a verdade que eu via. Então eu me ajoelhei na cama e eu falei assim, Deus, minha mãe falou que agora você é meu pai. Então, desce aqui e me dá um abraço. E naquele momento eu senti mãos fisicamente gigantes me apertando.
E foi meu primeiro encontro sobrenatural com Deus Pai. E naquele dia, mesmo eu sendo tão pequena, eu tive a revelação que Deus era meu pai, que nunca na minha vida eu precisaria de um pai, porque Ele era meu pai. Então, na escola, você não tinha que desenhar sua família na folha sulfite? Daí eu desenhava minha mãe, meu irmão, eu, e eu fazia um sol amarelo assim e punha Deus no meio do sol. E daí eu levava para a professora. Ela falou assim: Zoe, a professora pediu para você desenhar a sua família. Cadê o seu pai? Eu apontava para o sol. Falava, Deus. Às vezes eu desenhava uma lua, às vezes desenhava uma nuvem, às vezes desenhava um rabiscão, mas eu sempre punha Deus. Daí ela chamou a minha mãe e falou assim: olha, dona Sara, tem algum problema com a sua filha? Porque toda vez que a gente tem que fazer um desenho de família, ela põe lá você, o irmão dela, ela, e algum objeto, e ela escreve assim, God, porque eu estudava na escola americana, né? Bem grandão assim. E ela falou assim, daí minha mãe falou assim: pois é porque eu ensinei a minha filha que na ausência do pai terreno dela, Deus é o pai dela. E assim eu cresci. E era uma piada, porque minha mãe fala que quando era criança era dia dos pais e tinha que cantar no palco, né? Eu tava nem aí, eu pegava, eu queria cantar lá no palco, eu queria tocar o meu triângulo lá. Eu subia lá no palco e minha mãe falava: filha, mas é só para quem tem pai. Eu falava: ué, não tenho não. Ele é o maior de todos, ele está aqui, ó, me vendo cantar. E eu cresci tendo essa revelação de Deus Pai. Até quando eu tinha 24 anos, 10 anos atrás, que eu fui noiva. E não deu certo o meu noivado. Estava com tudo pronto, data, vestido, presentes, enxoval, e deu errado. Tudo foi água abaixo. E foi a primeira vez que eu senti falta de ter um pai. E eu fui naquela mesma posição, eu fui no quarto, me ajoelhei, eu lembro, na cama, e eu falei: Deus, faz 20 anos que eu nunca senti falta. E eu queria tanto um pai hoje, um pai assim, tipo, que tenha, sei lá, carne e osso, sabe? Para conversar comigo, para falar que não tem nada de errado comigo, ou para bater no meu ex-noivo. Tô brincando. Brincadeira, gente. E naquele momento, Deus falou assim: mas são 20 anos juntos com você, não sou suficiente? E aquilo marcou muito meu coração, porque eu falei: uau, por 20 anos o Senhor já foi fiel, e como Ele ainda é suficiente. E as pessoas às vezes pedem para eu falar sobre paternidade, só que é um assunto que eu falo, mas apesar de tudo que eu já vivi, Deus é meu pai. Foi muito simples esse pensamento. E eu falava assim para o meu irmão, eu falava: Teófilo, eu não vou falar sobre esse assunto, porque eu encontrei isso em Deus, e eu não tenho um testemunho tipo assim: nossa, eu odiava meu pai, eu odiava tudo, e daí eu era toda assim, e daí eu encontrei a revelação da paternidade de Deus. Eu não tenho uma história assim. E ele falou assim: é por isso mesmo que você tem que contar, porque você viveu esses últimos 30 anos dessa paternidade de Deus, e você sim tem muitas histórias para contar. Então, quando a Samantha pediu para eu contar, ela foi a segunda pessoa da minha vida para me pedir falar sobre esse assunto. E daí, depois que ela me pediu, gente, eu já falei sobre esse assunto 5 lugares. e eu não sei por que eu estou falando tanto sobre esse assunto. Eu falo sobre um monte de outras coisas. Mas assim, eu não sei, eu acho que eu não preciso. A gente às vezes acha que a gente precisa ter um testemunho muito triste para a gente ter a vitória. Mas quando a gente vive já a vitória de Deus na nossa vida, a gente tem sim algo para entregar para o outro. Então assim, hoje eu queria dar um pedacinho, uma sementinha de todo o amor que eu tenho recebido de Deus Pai, para que você possa regar essa semente e ela se tornar uma árvore na sua vida. E ela se tornar tudo o que você precisa, para você se alimentar dela, para você ter a sua sombra quando estiver calor, para você ter o seu descanso em Deus. E eu creio que todas nós podemos, mesmo que você tenha tido um pai incrível ou não, todas nós podemos sim receber um pouco mais do amor de Deus, não é verdade? Quem aqui hoje quer receber esse amor de Deus, né? Ele é infinito, Ele constrange, Ele é abundante e não tem como você escapar dele. Você pode correr, você pode falar: mas eu não sou digno, olha o que eu fiz. Deus está nem aí, porque Deus ama você.
Ele não gosta do que você fez, talvez do seu pecado, mas Deus, Ele ama você. E Ele se importa com quem? Com você, né? Então vamos abrir aqui em Romanos 14, 16. Romanos 14, 16. Desculpa. Romanos 8, versículos 14 a 16. Eu vou ler aqui. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, qual Espírito que você recebeu quando você aceitou Jesus na sua vida? Quando você teve o novo nascimento, você automaticamente, você recebeu o que? O Espírito de adoção. Você não é mais órfão, você é filho. Você não é mais órfã, você é filha. Mas por que você se sente órfão? Às vezes os crentes, a igreja, ela trata muito do espírito da pessoa. Então, ela é muito, eu diria que quando Jesus ele fala sobre que Jesus veio trazer não condenação, mas salvação, a palavra em grego da palavra salvação é sozo, que não significa só a salvação do seu espírito, que não só significa que você vai para o céu, mas significa que você tem salvação na sua alma e no seu corpo, ou seja, cura no seu corpo, saúde no seu corpo. Sim, Jesus, Ele morreu na cruz para você ter isso. E também para você ter uma alma saudável. E o que atrapalha a gente no nosso caminhar com Deus não é o nosso espírito, porque o nosso espírito sempre está pronto. Mas o que é fraco? A nossa carne, a nossa alma. Então muitas vezes você quer Deus, você quer um encontro com Deus, você quer sair do seu nível que você tem de relacionamento com Deus, mas o que está te atrapalhando não é o demônio. Daí você fica lá expulsando um monte de demônio em casa, mas não tem demônio mais na tua casa, tá? O que tem de errado com você e comigo? A nossa mente, a nossa alma, os nossos sentimentos, nossos pensamentos, aquilo que a gente pensa a respeito de nós mesmas, aquilo que nós pensamos a respeito do outro. E nisso a gente começa a se afundar em mentiras que nós mesmas criamos ao nosso redor. E aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz, que é uma vida em abundância, a gente não vive, porque a nossa alma está doente. Então, quando Deus ele nos olha, Ele não vê a gente só espiritualmente. Deus nos vê completamente. Ele nos vê em todas as nossas necessidades, inclusive na nossa alma. E Deus ele se importa sim com o que você está sentindo. E eu vejo muitas mulheres andando por aí, dentro da igreja, conhecem a Jesus e elas vão entuchando os sentimentos. Lá assim, vai pôr na gavetinha, vai entrando, põe na gavetinha. Não vou pensar, em nome de Jesus, eu sou poderosa. Enfia na gavetinha. Em nome de Jesus, eu consigo. Enfia na gavetinha, né? Quem nunca fez isso? Engole sapo, não sei quantos sapos já engoliu. Ainda bem que sapo é pura proteína, né, gente? A gente engole sapo e a gente vai indo. Mas vai viver assim até quando? Não é verdade? Fala, chega. Fala, chega. Fala em voz alta. Chega. Isso, chega. Chega da gente ser refém daquilo que Jesus já levou na cruz. E vamos lidar com essas coisas que estão acontecendo dentro de nós, né? Então, quando a gente for ver aqui a história do filho pródigo, todo mundo aqui já conhece essa história do filho pródigo, em Lucas 15, você pode abrir, Lucas 15, de 11 a 32, é uma passagem super conhecida, basicamente a história de um pai que tinha 2 filhos, o filho mais velho e um filho mais novo. O mais novo pede a herança, o pai dá essa herança, o mais novo vai, torra a herança, vive uma vida sem limites, se encontra um dia numa situação horrível com os porcos e ele resolve então voltar para casa, pedir perdão para o pai. E o pai faz o quê? Aceita ele de braços abertos. Quem já se sentiu como o filho pródigo aqui? Certo? Quando você veio para Jesus, você provavelmente veio com esse coração de filho pródigo. Você estava um caco, né? E daí Jesus ele veio, ele te trouxe um banquete, ele trocou as suas vestes, te colocou um anel, trocou sua sandália, yay, né?
Eu fiquei muito feliz nesse dia. Vocês ficaram? Sim? Ok, tá bom. Algumas ficaram muito felizes. Outras podem experimentar mais ainda isso hoje aqui. Daí, o que acontece? A gente acha que a parte mais importante da história é essa parte só, né? Porque a gente ouve essa história e a gente fala, nossa, que lindo. Jesus, o Deus Pai, Ele recebe o filho pródigo, perdoa ele, faz tudo aquilo. Mas eu queria que você olhasse o versículo aqui, que fala aqui, no versículo 27, desculpa, não 27, 25, tá bom? Então o filho mais velho estava onde, gente? No campo. E quando ele se aproximou da casa, ele ouviu música e dança. A gente esquece de pensar nesse filho mais velho aqui. E daí ele foi perguntar para os servos, os outros servos, e perguntou, o que está acontecendo? Ele falou, eles explicaram para ele, o seu irmão, ele voltou para casa. E o teu pai, ele matou um novilho gordo, está fazendo um banquete para ele. E aquilo, o que aconteceu com o coração do filho mais velho? Ele ficou bravo. Ué, estou aqui, sendo fiel, trabalhando duro. Daí chega o Joselito do meu irmão, chega lá em casa e ganha uma festa. E eu? Daí ele vai e reclama, né? E daí que o pai responde para ele no versículo 31? Então disse o pai ao filho, filho, você sempre está comigo e tudo que eu tenho é teu. Vamos ler isso juntas? Disse o pai, meu filho, você sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Ok? Às vezes a gente lembra dessa história, a gente só lembra do filho pródigo, em que a gente era esse filho pródigo, que a gente veio para Jesus, Deus nos abraçou de braços abertos, mas com o tempo a gente se tornou o filho mais velho, que a gente começa a falar assim, ué, cadê minha bênção? E minha chance? E minha oportunidade? E eu aqui? Alguém está me vendo? Eu sou invisível? Ei, alguém está me escutando? E a gente não faz isso em voz alta, a gente faz isso aqui dentro do coração. Quando a gente se sente menos do que alguém, quando a gente sente que a gente não é tão querido como o outro, e sem perceber, a gente se torna órfã. E sem perceber, nós nos tornamos mulheres, que um dia foram as mulheres pródigas, que chegaram e foram amadas e aceitas. E a gente para de só ser grato pelo que Deus fez, a gente começa o quê? Se comparar. E é interessante que o pai fala, filho, mas tudo que eu tenho é seu. Deus fala para nós hoje, tudo que eu tenho é seu. Tudo que Deus tem é nosso. Mas o quanto é que nós temos usufruído deste tudo que Deus tem nos dado? Então hoje eu vou falar rapidinho sobre algumas características da pessoa que é órfã e algumas características da pessoa que é filha. Combinado? Se você tiver várias características da pessoa que é órfã, a gente vai hoje orar para que o Senhor traga a paternidade, a revelação da paternidade na sua vida, tá bom? Então o que eu faço sempre? Eu sempre falo para você levantar seus dedinhos invisíveis, tá? Porque às vezes a gente não vai mostrar para nossa amiga do lado que a gente é toda zoada, apesar de que todas sabem que eu sou zoada. Então, eu não tenho nenhum problema com isso, mas às vezes você tem. Então, você vai levantar seus dedinhos invisíveis. Se você levantar um dedinho, eu vou falando várias coisas, você vai levantando um ou dois, vai levantando ali. Se você não levantar nenhuma, tudo bem, mas se você levantar um, eu duvido que não tenha ninguém aqui que não vai levantar umzinho. Daí tem gente que vai até perder dedo, não vai nem mais ter dedo para levantar. E tudo bem também, porque você está no lugar certo, na presença de Deus. E Deus, Ele pode, sim, consertar toda a nossa bagunça. Jesus já me consertou de tantas formas que eu falo, que trabalho que eu te dou, hein, Deus? Mas Ele ainda continua me amando, do jeito que eu sou, toda esquisita. E Ele me olha e ainda fala, yeah, yeah. E eu fico assim, e aí o quê? Tá tudo zoado. E Ele fala, eu estou consertando. E é incrível quando Deus conserta a gente. Então, vamos lá. Qual que é a diferença entre um filho e um órfão? Um órfão, vamos lá, levantando os dedinhos invisíveis. Ele sempre acha que ele precisa conquistar a aprovação de Deus. Então eu vou jejuar
porque senão, você sabe, né? Porque se eu não jejuar, Deus vai me castigar. Daí faltou dinheiro, ai, foi o devorador, porque eu dei 1 centavo a menos no meu dízimo. E você fica com esse pensamento que, tipo, Deus, Ele não vê a hora de ver você errar, que vai fazer assim, ó, pé. Deus não é isso. Mas se você toda hora vem diante dEle, e você só fica achando que você precisa conquistar o amor de Deus, daí, levanta um dedinho aí, tá bom? Outro dedinho. Vive pensando em suas fraquezas. Você acorda com uma lista de fraquezas. A sua resolução do 2018 é como trabalhar em todas as minhas fraquezas. Você abre assim o seu guarda-roupa, você se olha no espelho e você só vê todos os seus defeitos. Isso não é normal, tá bom? Se você faz isso, precisa trabalhar. Às vezes você fica assim, nossa, porque eu tenho que trabalhar a minha ansiedade, a minha preguiça, a minha impaciência, a minha... Se você pensa isso muito, você ainda não recebeu a revelação do Pai, ok? Terceiro dedinho, necessita de reconhecimento dos outros. Precisa muito que alguém te veja. Eu preciso muito que meu chefe me elogie, que meu marido me elogie, que meus filhos falam assim de mim. Preciso muito que o meu líder me veja, que ele fale assim, nossa, parabéns, você é incrível. Ok? Quarta coisa. Trabalha muito para Deus, mas com um sentimento de culpa. Cara, eu falhei, eu pequei, então eu vou lá me voluntariar para a equipe de manutenção da igreja. Vou lá limpar uns banheiros, né? Tipo, vou pagar meus pecados. Jesus já pagou todos eles, você não precisa fazer isso. Ok? 5, constantemente se compara com os outros. Essa daí eu acho que nenhum dos dedinhos ficaram para baixo. A gente se compara toda hora com as pessoas. Você sabia que desde que existiu o Facebook, todas as redes sociais, o número de crise de ansiedade subiu para 80% na sociedade? Gente, é muito. Sabia que hoje existem 300 milhões de seres humanos com depressão no mundo? Por quê, gente? Por causa das coisas que eu estou falando hoje. Por isso que é um assunto que está sendo falado muito, porque é um problema muito atual, em que a gente não é satisfeito com a gente. Então você inconscientemente o quê? Você se compara com uma foto que foi tirada de um momento incrível daquela pessoa, se achando que aquele incrível momento acontece sempre com aquela pessoa. É irreal, não é verdade? Alguém aqui acorda todo cheio de ramela no olho, com bafo e tira uma selfie? Nossa, deixa eu tirar eu assim, tipo, sentada assim, com os meus pneuzinhos para fora. Ninguém faz isso. Você encolhe a barriga, vira assim, né? Vamos. Ninguém fica fazendo marketing do seu pior momento. Quando você está chorando, brigando com alguém, você tira uma foto para postar? Claro que não. Mas as pessoas que postaram elas maravilhosas, elas também têm momentos difíceis. Mas você fica comparando um momento, uma vida inteira sua com uma foto. É irreal, é ridículo, né? Mas a gente faz e nem percebe. Eu estava um dia jantando num restaurante, entrou um casal brigando. Muito feio, né, gente? Brigando assim em público. E ela estava falando brava com ele falando brava com ele. Os dois sentaram bravos na mesa. E daí eles comeram em silêncio o jantar inteiro. Não falaram uma palavra um com o outro. E eu assim, aquele clima do meu lado. Eu assim, uou, uou. Então, né, mãe? Eu estava com a minha mãe, né? Então, né, vamos voltar aqui para o nosso jantar. Daí, de repente, vem a menina, ela tira o celular. Ela pega o celular assim, ela fala, vem aqui, pro marido dela. Daí ela faz uma selfie assim, ó, sorrindo. E daí eles voltam abrigados, continuam a refeição. Gente, isso é a realidade hoje. E a ansiedade cresce porque você se compara, com uma coisa que é virtual, que não é real. Agora tem a comparação espiritual também, que não é dessa que eu estou falando. A comparação assim, nossa, Deus usa pra caramba aquela pessoa. E eu, quando que meu chamado vai acontecer? Quando que minha unção vai chegar? Vem alguém chegando perto assim, que canta melhor que você, que toca melhor que você, que fala melhor que você. E você fala assim, nossa,
olha que droga que eu sou, eu mal consigo falar 5 palavras para a pessoa que não conhece Jesus, eu sou mó tímida, olha que... Isso é comparação, não é legal. Já levantaram os dedinhos, né? 6. Se sente inseguro quando alguém muito bom aparece. Chegou a pessoa mais incrível no seu serviço. Ai, acho que eu vou perder meu lugar. Primeiro pensamento que vem na sua cabeça. Ou a sua melhor amiga conhece outra amiga muito mais legal do que você. E você fica assim, nossa, eu vou perder minha amiga. Você não fala em voz alta, mas aí você começa a, compensar, né? A correr atrás do prejuízo. Ok? 7. Pensa que se falhar, Deus vai castigar. Se eu errar aqui, Deus vai vir com a mão dele, pesada na minha vida. Deus não é assim. Claro que tudo que você planta, você colhe. Mas existe graça na sua vida. Existe perdão. Jesus, ele fez tudo isso na cruz para que você realmente visse isso. Ok? Fica melindroso. Esse daqui eu acho que é o mais comum entre nós. Fica melindroso, mimimi. Quando alguém te critica, quando alguém te corrige. Sempre se justifica. Ai, mas não, mas eu ia fazer. Mas, nossa, se viu aquela pessoa, passou por mim e nem me cumprimentou. Né? Eu recebo um monte de mensagens de gente que nunca me viu na vida, mas que me vem, porque eu canto na minha igreja, e daí eles me vêm lá, né? Só que, gente, é muita gente, então eu não vejo todo mundo. Daí chegou um e-mail lá. Querida Zoe, você passou por mim e não me cumprimentou. Estou extremamente magoada com a sua falta de amor. Daí eu falei assim, querida fulana, você vem domingo que vem? Que tal você vir na primeira fileira que eu fico sentada e me cumprimente, que eu amaria te dar um abraço. Eu esperei, segunda-feira. Eu esperei, domingo fiquei esperando a moça aparecer. Eu vi a fotinho dela no Face, né? Eu falei, acho que eu vou reconhecê-la. Ela era bem bonita. Eu falei, cara, autona, devia ter 1,90. Eu falei, eu vou ver essa mulher. E daí, segunda-feira, mais outro e-mail. Querida Zoe, eu fui para a igreja, mas eu te vi e resolvi não te cumprimentar. Porque eu senti que ia ser uma coisa não natural, porque você combinou comigo isso. Ok. Eu falei, querida fulana, sinto muito, quando você quiser, estou sempre aqui para cumprimentar você. Ok? É normal isso? Não, mas tem gente que pensa isso. Não manda e-mail, mas pensa, né? Ela é um de vários e-mails que eu recebo, tá, gente? Querida Zoe, é sempre as conversas assim, querida irmã Zoe, né? Tipo assim, por favor, da próxima vez, dê um like na minha página. Eu vi que você comentou, mas não deu um like. As pessoas, a gente está sem limite hoje em dia, porque o nosso coração está muito machucado. O nosso coração está tão precisando do amor do Pai, que a gente começa a vazar dessa forma irreal, né? Bizarra, né? Eu sei que vocês nunca vão me mandar um e-mail. Querida Zoe, você foi lá na Cristo Salva e não me deu um abraço, ok? Eu dou todos os abraços que vocês quiserem hoje, tá bom? Última coisa. Sempre fica em busca de um líder melhor. As pessoas que são órfãs, elas precisam de um líder para elas se ancorarem, para elas falarem assim, eu tenho a fulana que está me ajudando. Sempre fica em busca de alguém que seja uau. Porque é tanta insegurança que precisa o quê? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu compensar. Pelo menos eu ando com a cicrana. Pelo menos eu estou com fulano, né? Tem pessoas que chegam e falam assim para o meu irmão, eu quero que você me discipule. Daí ele fala, então, eu estou com um grupo grande, que tal você, tem fulano para te discipular. Não, o Senhor disse que é você. Não jogue o Senhor nessas conversas, né, gente? Que nem o Senhor disse que eu vou casar com você, não cola. Essa daí não cola, tá bom? Se um cara falar isso para você, manda ele embora, tá bom? Não foi o Senhor, ok? O Senhor disse que você tem uma palavra para mim. Sim, eu tenho, essa daqui, ó, incrível. Vai para casa, pode ler ela inteira, ó, para você, inteirinha para você, né? A gente precisa parar de pôr nossa expectativa em pessoas. Começar a colocar nossa expectativa em quem? Em Deus, na sua palavra, na sua presença, né? Agora vamos falar de coisa boa.
tá bom? Não precisa me falar quantos dedos você levantou, e nem vou perguntar quem levantou e quem não levantou, tá bom? Quando nós somos filhos, nós sabemos que Deus já tem prazer em nós, pelo simples fato que nós somos comprados pelo sangue dele. Quando nós somos filhos, nós não acordamos pensando em nossas fraquezas, nós acordamos acreditando que a graça de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, e que quanto mais perto nós nos tornamos de Deus, mais transformados somos em sua imagem e semelhança. Quando nós somos filhos, nós olhamos para os nossos defeitos, mas nós conseguimos encará-los de uma forma de amor, e a gente fala: eu vou vencer, o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me libertar disso. Então a sua visão de você mesma, ela começa a ser uma visão real. E isso que é humildade, é você saber quem você é em Deus. Humildade não é você se colocar para baixo e falar que você é um nadinha. Alguém fala para você: nossa, você canta muito bem. Você fala assim: foi Jesus. Não foi Jesus, porque se fosse Jesus teria sido melhor. Certo? É uma falsa humildade. A gente precisa ser humilde para falar: Deus, eu preciso de você, mas eu também, obrigada que o Senhor me fez com essas capacidades. Às vezes a gente está tão magoado com nós, às vezes até com o próprio Deus, que a gente nem consegue ver as nossas próprias qualidades. E você quer tanto ser uma coisa que você não é, porque você ainda não viu o valor incrível que você já tem em Deus. Entendeu? Então, outra coisa, você trabalha para... Você trabalha na obra de Deus e você não precisa de reconhecimento. Você serve no ministério de crianças, você serve no louvor, você serve no apoio, você serve na recepção. E o seu coração está feliz. Você não está ali tipo: eles colocaram fulaninha lá para cantar. E eu canto tão melhor que ela. É porque ela deve ser, sei lá, é porque ela é mais magra do que eu. Vocês estão rindo, mas são pensamentos que rondam as pessoas, que têm destruído relacionamentos, e são mentiras. Deus é que abre a porta para a tua vida, Deus é que te dá a oportunidade, Deus é que te coloca onde você tem que estar. Amém? Tá bom? Sou prova viva disso. Nunca queria estar aqui. Deus vai lá, pega a menininha Japinha, lá de não sei aonde, fala assim: vai lá no palco cantar. Eu falo: eu sou a pior de todas, Deus. E ele fala: exatamente, vamos lá. Daí eu ligo para a Samanta: Samanta, me dá aula, pelo amor de Deus. Né, Samanta? Ela foi minha primeira professora de canto. E é engraçado, né, a vida. Lutei muitos anos para não fazer isso. Fugi de Deus por 7 anos, não queria fazer isso. E no fundo era orgulho. Porque eu não queria errar na frente das pessoas. E eu erro toda hora. E aprendi a depender da graça de Deus. Meu irmão não, ele queria o microfone a todo custo. Ele queria falar em público, ele queria brilhar, ele queria ser uma estrela. Ok? E daí ele ficou 7 anos sentado, carregando a mala de um pastor, vendendo os livros lá atrás. Porque Deus queria, aquilo era o quê? O tratamento de Deus na vida dele, para ele ser humilde. E comigo foi o contrário. Eu liderava louvor, tinha um banheirinho perto do palco, eu ia lá, vomitava. Verdade, vomitava, porque eu ficava tão nervosa. Vomitava, chorava, falava: Deus, não nasci para fazer isso. Tipo, deixa eu ficar no café da igreja, que eu cozinho bem, tá? Faço bolos, eu sou feliz fazendo bolos. Deixa eu ficar lá. E o Senhor falava: não, você vai fazer louvor semana que vem de novo. E eu falava: não. E ficava aquela briga: não, não. Até que um dia falou assim: até quando você não será humilde para falar sim? Ok? Então, quando a gente começa a ser filho, a gente aceita aquilo que Deus nos traz, a gente sabe que foi Deus que colocou a gente, e não a gente que se colocou ali. A gente sempre também, outra coisa, a gente honra o outro. O que é honrar o outro? É você ver o ouro no outro. Tem gente que é difícil achar o ouro, viu? Você tem que, escavar numa mina, assim, para achar o ouro. Daí você acha, assim, fala: uau, achei, yay! É isso daí, isso é honra. Às vezes você é essa mina aí, cheia de terra, e alguém está cavando para ver seu ouro. E tudo bem, isso é honrar. Você vê alguém e você fazer o quê? Enfatizar a qualidade daquela pessoa. Nós mulheres temos uma insegurança maior do que os homens. Por que a gente é insegura? Você sabe por quê? Gênesis 3.
Quando a Eva, ela encontra a serpente ela faz uma pergunta para Eva em Gênesis 3:3, ela fala assim: será que o Senhor falou que você não deve comer de nenhum fruto destas árvores? De todas as árvores. Então ela mente e dela fala: será? Em outras versões fala assim: será que foi Deus mesmo que falou? Quando ela fala foi Deus mesmo, o que acontece no coração de Eva? É plantada uma semente de dúvida, de incredulidade da bondade de Deus. E daí ali surge toda a nossa história que a gente já conhece da Eva. Nós mulheres precisamos resgatar isso. Crer que Deus é bom. Crer que o que o Senhor falou, Ele falou. Certo? Crer que aquilo que a palavra dele fala é a nossa verdade. Porque quando a gente se encontra satisfeito em Deus, não existe tempo para se comparar, não existe tempo para ser reconhecida, não existe tempo para aparecer, existe tempo o quê? Para amar. Você é o ser mais capacitado do mundo para trazer vida. Já viu um homem tendo um parto? Não existe. Porque Deus escolheu você e eu para trazermos vida aonde a gente está. Talvez não fisicamente, talvez você não possa ter filhos, mas você pode sim gerar vida aonde você está. Eu não sei porque eu entrei nisso, mas vamos voltar aqui. Tá bom. Não se intimida com alguém que é melhor. Sempre sabe que Deus corrige quem Ele ama. Ouve as correções com gratidão. Eu amo quando eu corrijo alguém. Eu lidero 36 pessoas. E só um detalhe, todos são músicos. Músicos são engraçados, né? São dramáticos. São, minha vida vai acabar. É esse tipo de gente que eu lidero, tá? E tudo bem, porque eu também sou assim. Não assim, de minha vida vai acabar, mas a gente é muito emotiva. Para quem não sabe, eu amo essa galerinha que eu lidero e às vezes eu vou corrigir alguém e eu falo para ele: fulano, vamos melhorar aqui. E tem gente que recebe aquilo com tanta gratidão. Eu falo: nossa, Zoe, obrigada. Nossa, eu nem percebi que eu estava fazendo isso. Muito obrigada. Obrigada pela sua correção. Esse tipo de pessoa vai longe, porque ela cresce numa velocidade incrível, porque ela sempre está disposta a melhorar. Agora, quando a pessoa é assim: tá bom, mas é que você não viu o outro lado da moeda. Ok? Um dia um menino estava tocando violino para mim, e daí ele tinha combinado no ensaio que não ia tocar certa música, porque a música não combinava um violino naquela música. E ele foi e tocou a música inteira. Eu falei: hey, a gente não tinha combinado que não era para tocar essa música? Daí ele fez assim, sabe? Com os olhinhos assim, que você vira assim para trás. Assim. Eu falei: ei, o que você está fazendo? Eu falei para ele: o que você está fazendo? Ele: o quê? Eu falei: olha a sua atitude. Ele parou. Eu falei: cara, você tem muito orgulho. Como que você vai querer um dia ser alguém na vida? Ele tinha 13 anos. Tipo, sério, não vai rolar aqui. No meu barco não rola. Ele falou assim: tá bom, Zoe. Desculpa, Zoe. Eu falei: tá bom. Daí passou 7 dias, uma semana. Daí eu estava servindo bolo no café, que é o que eu amo fazer. Eu estava servindo bolo no café. E daí ele falou assim: reserva um bolo para mim. Daí eu falei: então, acabaram de comprar a última fatia. Pô, eu estou lá servindo lá em cima e não ganho uma fatia de bolo. Ok? Daí eu falei assim: então, por isso mesmo que não veio a fatia para você. E nem se tivesse para você eu não ia te dar com essa atitude. Correto? Né? Hoje, gente, ele é uma outra pessoa. Ele foi tratado, ele foi quebrantado. Hoje ele já está com 19 anos. Ele está o quê? Consciente dos defeitos dele. E ele fez o quê? Melhorou. Ok? A gente precisa ser consciente, né? Os defeitos não é pra gente ficar assim, tipo, nossa, eu sou uma droga. Não, os defeitos é pra gente se desafiar e falar: Deus, eu posso melhorar. Então hoje eu vou te dar 4 passos para você ter revelação da paternidade de Deus. E Deus já vou terminar, tá bom? 4 passos. Deixar o Espírito Santo te mostrar aquilo que está no seu inconsciente e trazer para o seu consciente.
Provavelmente você tem uma falha na paternidade de Deus por causa da falha no teu pai. Então, se seu pai foi aquele que te abandonou, você indiretamente e inconscientemente você acha que Deus vai te abandonar. Você olha para o teu pai e você vê que ele não te deu a identidade, porque o pai tem 3 funções na sua vida: identidade, provisão e segurança. Se você tem dificuldade de acreditar que Deus vai prover o seu dinheiro, provavelmente você teve dificuldades com o seu pai. Se você tem dificuldades com a sua identidade, quem eu sou, para onde eu vou, o que eu vou fazer da minha vida, ou coisas como, será que eu sou homem, será que eu sou mulher, será que eu sou lésbico, o que eu sou, tá bom? Isso é problema de identidade. Terceira coisa, segurança. Se você não tem segurança, se você não é satisfeito, se você não é completo, se você não é completo com quem você é, com a sua aparência, com o seu estado civil, com o seu estado econômico, tudo isso, existe uma lacuna de paternidade na nossa vida. E nenhum pai na nossa vida foi perfeito, mas Deus, ele é perfeito. Então ele pega essas lacunas da nossa vida e ele faz o que? Ele preenche com a presença dele. E ele nos cura completamente. Então, assim, não tem como nós vivemos nossa vida se nós não formos conscientes das nossas ações, dos nossos mecanismos, de saber por que a gente faz o que a gente faz, por que a gente pensa o que a gente pensa, por que a gente se intimida com quem está ali, por quê? Porque a gente precisa saber, para depois a gente fazer o quê? Liberar perdão. Liberar perdão. E liberar também expectativa. Por que você fica até hoje esperando que seu pai melhore, que seu pai seja aquilo, que sua mãe faça isso, que sua família seja aquilo? Ame eles como eles estão. O Senhor, ele vai e ele te traz aquilo que faltou. Amém? Quando você entende isso, a sua expectativa é o que ela transiciona de uma pessoa para quem? Para Deus, que nunca falha. E ele nunca te frustra. Nunca. Eu cresci sem pai. Então a figura masculina que eu tinha na minha vida era quem? O meu irmão mais velho, chato. Naquela época. E quando a gente era pequeno, sabe como o irmão mais velho é? Ai, vai pra lá, sua gorda, ai, sua chata, né? É coisa de irmão. Só que daí o que aconteceu? Eu comecei a me achar muito feia. Porque todo dia eu ouvia: vai pra lá, o seu cabelo, tigela, vai pra lá, entendeu? Era tudo brincadeira. Mas como eu não tinha uma figura masculina, adulta, madura, para falar para mim, eu te valorizo, você é isso. Claro que eu tinha isso em Deus. Mas minha cabecinha de adolescente não pensava muito assim. E daí eu cresci na adolescência, não vou contar minha história, muita coisa aconteceu. E Deus me curou muito. E Deus me falava: você é linda, você é perfeita, você é incrível. E foram 15 anos de Deus me curando de todas as mentiras que eu tinha criado. Não foi meu irmão que criou em mim. Era brincadeira, mas eu tinha pegado aquilo como uma verdade. E não fez aquilo por maldade, tipo assim, nossa, isso é horrível. Não. Quem tem irmão sabe o que eu tô falando, né, gente? Tá, aí vocês me entendem. Então, quando eu casei 2 anos atrás, tá? Fala assim, é mais fácil. Quase 2 anos atrás eu casei. E eu saí do carro, e eu tava bonita, né? Era meu casamento. E daí meu irmão fez assim: uou! Você tá muito bonita! E daí eu falei pra ele: obrigada! E daí eu entrei, eu falei: vamos entrar na igreja. Porque ele ia me levar para o altar, né? Daí a gente entrou no altar. E passou, daí no meio da lua de mel, o Senhor falou assim: filha, você lembra quando o seu irmão falou que você estava bonita? Eu falei: lembro. E você lembra o que você sentiu? Aham. O que você sentiu? Nada. E ele falou: que bom, porque você já estava o quê? Curada. Vocês estão entendendo? Então, se ele falasse ou não falasse, não faria diferença. Porque eu já estava o quê? Curada. E segunda coisa, livre de expectativa. Eu não estava esperando que um dia ele fosse falar que eu era bonita. Eu não estava esperando nem meu marido falar que eu era bonita. Cara, eu estava muito bonita. Por quê? Porque eu estava me sentindo assim. Eu não fui a noiva mais linda da terra, mas naquele dia eu me senti bonita. Porque o importante não era o que o outro ia ver, era quem estava me vendo. Quem estava me vendo? Deus. E ele até me acha bonita de ramela, gente. Ele me acha bonita careca, ele me acha bonita de todas as formas. Esse é o nosso Deus incrível. Ok? 2. Desculpa, eu já falei 1 e 2, que é liberar perdão. 3, ser humilde para receber o amor de Deus. A gente às vezes precisa ser humilde para falar: Deus, eu recebo o teu amor. Eu recebo ele.
Mas como é que você recebe o amor de Deus? Porque a única coisa que vai te curar dessa falha no teu coração é a revelação do amor de Deus. A primeira coisa para você receber o amor de Deus é ser humilde. Você falar, Deus, eu não mereço, mas eu estou aqui. Agora, quando você ficar com minhoca na cabeça, eu queria muito que existisse esse espírito que eu inventei na Bíblia, que se chama o espírito da minhoquez. O que é isso? Você fica lá, deve ser da minha cabeça. Você está lá na presença de Deus. Não, não é Deus falando. Não, essa palavra é só para o outro. Não, isso daqui, não. Será? Será que foi Deus? Será que é eu? Será que foi Deus? Joga fora essa minhoca. Ok? Como que se aprende a ouvir a voz de Deus? Bem simples, jogo da eliminação. Tudo aqui 100% certo, tá bom? Palavra 100% certo. Agora vamos lá, estou no mercado. O Senhor fala, dá R$5 para a mulher do caixa. Quê? Tenta, é da minha cabeça. Imagina, só R$5? Dá? Às vezes a pessoa vai achar estranho, e daí você tentou. Às vezes você vai errar, você vai acertar. Onde eu estava na rua, vi uma mulher de Chanel, tá? Você sabe que é Chanel, né? Ela estava vestida de Chanel, da cabeça aos pés. Maravilhosa. Andando com a bolsa dela de Chanel, com o taillé de Chanel. Eu falei, caracoles, amarelo ainda. E o Senhor falou, para o carro, dá R$20 para ela. Eu falei, eu não vou dar R$20 para aquela mulher. Ela deve ter, sei lá, uns 20 mil só de roupa. O Senhor falou, para o carro e dá R$20 para a moça. Eu parei o carro, abaixei a janela. Falei, moça, eu senti te dar R$20. Ela pegou aquele dinheiro, os olhos dela se encheram de lágrimas. E ela falou, era tudo o que eu precisava hoje. Claro que ela podia ter vendido aquela bolsa, né, gente? Mas era Deus tocando o coração dela, vocês estão entendendo? Era Deus falando a ela. E daí aquela voz que Deus falou dá R$20, também é a voz que fala, filha, perdoa fulano. Também é a voz que fala, acorda mais cedo para passar tempo comigo, ok? Também é a voz que fala para mim, para de falar desse assunto, porque daqui a pouco vai virar fofoca. Vai para casa mais cedo, ok? Dá todas as suas roupas. Eu dei 80% do meu guarda-roupa semana retrasada. Por quê? Porque a voz de Deus, ela nos ensina, ok? E ela também fala para mim. Às vezes eu acordo e falo, nossa, hoje eu estou feia. E o Senhor fala, mas eu te amo. Agora vai lavar o cabelo que está encebado. Ok? O Senhor, Ele fala com a gente. Mas o quanto é que nós temos escutado a voz dEle? O quanto é que Deus tem falado conosco? Ok? Eu queria hoje que a gente... Vamos ficar de pé agora? Falei muito hoje, né? Quem aqui nesse lugar, eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu vou fazer algumas perguntas e você vai levantar a sua mão. Ninguém vai te ver, só eu, tá bom? E eu quero hoje orar sobre algumas coisas. Pode fechar os seus olhos.